Olha aí, queridos, graça e paz. Enquanto o friozinho está fazendo efeito aí, né? Por cima da cidade de Maringá, nós estamos mostrando para você aqui de primeira mão. Nós estamos entrando para falar de algo muito importante, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz aí no livro Carta aos Hebreus, né? Capítulo 12, versículo 2. Assim expressa o autor aos Hebreus: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quando eu leio esse texto, eu sempre fico pensando, né? Como Deus ministrou, derramou a sua graça sobre o autor aos Hebreus. Uma carta realmente magnífica, maravilhosa demais, que nós não nos cansamos de ler, né? E aí ele foi tocado, movido pela mão de Deus, através da graça, da unção do Espírito Santo, a dizer, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Queridos, eu estou com um texto bíblico aqui, que está no livro de Números, no capítulo 21. Números, na Bíblia Sagrada, lá no Pentateuco, no começo, onde narra a história do povo de Israel, e eu estou vendo aqui no capítulo 21, a partir do versículo 4, está dizendo o seguinte: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Eles estavam reclamando até do maná que comiam diariamente. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Quando esse olhava para a serpente de bronze, ou seja, a serpente de metal, vivia, não morria com o veneno que a serpente lhe causava. Queridos, uma ilustração tremenda Deus nos faz ver através desses dois textos, Números e Hebreus. Hoje nós temos a grande, ou seja, a maior figura do cristianismo. Sem ele não existiria o cristianismo, porque ele é o Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, aquele que foi levantado numa cruz. E será que todo aquele que olhar para o Senhor Jesus será salvo? A Bíblia diz que todo aquele que olhar para o Senhor e clamar a Ele por salvação será salvo. Não será condenado, mas terá a vida eterna. Naquele momento, naquela aflição do povo, Moisés foi o intercessor pelo povo. Clamou, o Senhor tirou, aquele veneno mortal daquelas serpentes mortíferas através da oração de Moisés, e ali o povo não morria, aqueles que olhavam, mas aqueles que não olhavam para a serpente, infelizmente, morriam, porque o veneno lhe causava a morte. O pecado vai causar a morte, a condenação eterna de muita gente, porque simplesmente não olham, não dirigem o seu olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, faça isso, queridos. Ainda hoje há oportunidade, o tempo da graça não se extinguiu, não se terminou ainda. Há tempo de você fazer um pacto de fé com Cristo e viver para sempre. Que Deus o abençoe. Curte aí o nosso canal, curte a nossa, o nosso canal no YouTube, compartilha
e que seja uma bênção para os internautas de um modo geral. Deus abençoe, Deus bendiga nossos hermanos que estão conectados com nós através de essa transmissão. Em nome de Jesus. Amém.